nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Hoje estamos celebrando, nesse domingo, a solenidade da Santíssima Trindade. Um Deus em três pessoas. Aqui nós vemos como que o grande mistério divino nos apresenta, onde Deus, Ele mesmo, vem ao nosso encontro. Por isso que nós vemos essa obra de revelação de Deus, onde o Pai envia o Filho e o Filho sopra o Espírito Santo sobre a Igreja. Nós vemos justamente esse grande mistério de transmissão dessa obra divina. O Pai transmite o Filho transmite ao Espírito, para que o Espírito nos reconduza ao Filho, para Ele mesmo nos levar como único mediador ao Pai do céu. Esse grande mistério que estamos celebrando hoje vai nos adentrar e nos conduzir àquilo que é, sim, uma experiência com o próprio Deus. Essa vida de participação da vida de Deus, da vida celeste, da vida eterna, começada já nessa terra. O Evangelho de hoje, Jesus ele vai nos fazer como que uma exortação, dizendo: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Veja que Jesus está dizendo aos seus discípulos e a cada um de nós que muitas coisas ele nos tem para revelar, para nos dizer, para nos ensinar, mas nós ainda não somos capazes de compreender. O que significa isso, não ser capaz de compreender? Isso significa que o mistério de Deus é tão infinito que nós precisamos ir adentrando gradativamente nesse grande mistério. Mas para que possamos adentrar no mistério, precisamos adentrar no discipulado de Cristo, onde nós vamos seguindo a Ele. E na medida e no tempo que nós vamos dedicando nesse segmento, nós vamos tendo uma visão muito mais e cada vez mais ampla do grande mistério de Deus. Por isso que Ele diz que tem muitas coisas ainda a dizer, mas nós não somos capazes de compreender tudo agora, mas somente aquilo que é necessário para o nosso momento. Por isso que Jesus ele vai dizer, quando porém vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Veja como foi dito, o Pai envia o seu Filho unigênito para salvar o mundo. O Filho promete o Espírito Santo e diz que enviará da parte do Pai o defensor, aquele que é esse que Jesus mesmo está falando no Sagrado Evangelho, que é o Espírito da Verdade. E veja, na medida em que a Igreja, cada um de nós recebemos esse Espírito Santo, esse mesmo Espírito, ele vai nos conduzir à plena verdade. E a plena verdade é o próprio Filho de Deus, é o próprio Cristo, porque ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que o Espírito Santo, ele tem como essa função de nos reconduzir a Cristo, mas agora uma recondução de uma forma diferente. É uma recondução nessa transformação, nessa obra de santificação, de divinização da nossa vida, unida à vida do próprio Deus, à vida do próprio Cristo. E nessa união com Cristo, nessa transformação em Cristo, no Filho, nós nos tornamos filhos no Filho, e aí sim temos uma verdadeira relação com o Pai do céu. Por isso que Jesus também vai dizer:
pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Veja que o Espírito Santo ele vai fazendo isso. E aqui nós vemos, como que ele vai dizer que até as coisas futuras vos anunciará. Aqui nós temos um grande dom do Espírito Santo que em nós vai nos fazendo intuir aquilo que são as coisas que vão acontecer no futuro, através dos sinais dos tempos. Com o dom de sabedoria, de inteligência, nós vamos sendo capazes de perceber a nossa realidade e responder essa realidade através de verdadeiras atitudes, verdadeiras coisas concretas, onde nós vamos ali correspondendo à necessidade do nosso cotidiano e da nossa existência. Tudo isso para ser manifestação do próprio Deus diante dessas coisas. E Jesus ainda vai dizer: Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. O que o Espírito Santo vai receber do que é de Cristo é o verdadeiro ensinamento, essa verdade plena, e aonde nós vamos adentrando não só no conhecimento dessa verdade, mas também no entendimento dela. E quanto mais entendemos, mais nós geramos convicção no nosso coração para permanecer nesse caminho. E mais ainda, nós vamos possuindo aquilo que é o grande dom divino, que é o próprio Deus em nós. Por isso que no final do Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Veja que Jesus está querendo aqui dizer que tudo que o Pai possui é dele. Então, na medida em que nós vamos nos transformando em Cristo, nós nos tornamos o próprio Cristo. E na medida em que nós vamos nos transformando no próprio Cristo, no próprio Filho de Deus, nós começamos a ser também pertença do Pai do céu. Aí sim somos verdadeiros filhos desse Pai que no céu nos espera para a plenitude eterna, mas já nos dá a possibilidade de experimentar essa grande graça de realmente estar unido a Ele no céu, de participar dessa vida celeste já nessa terra. Por isso que o mistério que nós estamos celebrando hoje, o mistério da Santíssima Trindade, nos chama a refletir isso. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito, mas para ser movidos pelo Espírito, precisamos nos identificar mais a Cristo, para que, sendo Ele e estando unido a Ele, possamos ter uma verdadeira relação com o Pai do céu. Por isso que Deus é um, mas nessas três pessoas que realizam em nós essas missões específicas, que nos auxiliam cada vez mais a realmente ter uma vida de plenitude já nessa terra, uma vida de felicidade, uma vida eterna começada. Esse é o mistério da Santíssima Trindade na nossa vida, onde nós, como verdadeiros filhos, movidos pelo Espírito, já participamos da vida do próprio Deus nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.